A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus. Estamos na lição de número 11 da EBD, Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2024. A lição de hoje nós temos por título O Culto da Igreja Cristã. A leitura em classe se encontra em Efésios capítulo 5, versículo do 15 ao 21, que assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A verdade prática, o texto áureo, melhor dizendo, nos diz assim: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Paulo falando aos coríntios que tinha perdido o sentido a ceia do Senhor, o culto de ceia, porque estavam se esbanjando enquanto outros não tinham. Então Paulo diz, quando vocês se ajuntarem, não é para glutonaria, se juntem para cultuar. Então tenha cada um de vós, aí ele diz, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, faça tudo para a edificação, ou seja, para a glória de Deus e edificar a igreja, não ao contrário. Na verdade prática, nós temos o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, o culto é isto. É a oportunidade sublime de nós expressarmos a Deus nossa adoração, louvor, gratidão e total rendição a Ele. Então, tópico número 1, já partindo, procurando ser um pouco mais rápido hoje, na medida do possível. No primeiro tópico, nós temos a natureza do culto. A natureza do culto. O primeiro subtópico, nós temos o culto como serviço a Deus. Então, culto, a palavra culto, significa, tem esse sinônimo de verdadeiramente serviço. Servir a Deus, serviço a Deus. Então, o culto como serviço a Deus significa uma vida entregue e consagrada a Deus. Uma vida entregue e consagrada a Deus. Então nós podemos vermos em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, olha, eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos capítulo 12, Paulo, versículo 1, Paulo disse, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eclesiastes, Salomão, capítulo 5, versículo 1, Salomão disse, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, e te inclinas mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de todos, porque não sabe que faz mal. Então vejamos que culto é uma vida entregue e consagrada a Deus, é uma vida santificada, purificada, é uma vida verdadeiramente dada a Deus, completamente. Corpo, alma e espírito, tricotomicamente. Então, o culto como serviço a Deus é uma vida entregue e consagrada a Deus.
Então, o culto como serviço a Deus tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, que é Deus, e com a forma como se cultua a Ele. Então, o culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Então, o culto como serviço a Deus tem a ver com a atitude daquele que presta culto a Deus. E principalmente com a forma, né, o modo que realmente é criterioso, segundo a palavra de Deus, como essa adoração, como este serviço acontece para com Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Subtópico número 2, melhor dizendo, nós temos o culto deve ser solene. Por que solene? Então, solene, quando falamos de solene, estamos nos referindo a verdadeiramente o respeito, né? O sentido de respeito para com Deus e de verdadeiramente respeitando a majestade que é Deus, a qual realmente está se cultuando. Então, isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Tanto o conteúdo, tanto a oferta como o ofertante são importantes quando se cultua a Deus. Não é simplesmente pegar a oferta, vou ofertar a Deus esse louvor e pronto. É importante o conteúdo, como também a forma de se cultuar são importantes. Então, tanto o conteúdo como a forma são importantes no culto a Deus. Então, isso é de maneira solene. Então, tanto o ofertante como a oferta são importantes para Deus. Por exemplo, se o ofertante vai ofertar, porém a oferta é boa, mas o ofertante está irregular, Deus não vai aceitar a oferta. Foi assim que aconteceu com Caim, quando foi ofertar a Deus e verdadeiramente Deus recusou, não atentou para a oferta dele. Então, tanto o conteúdo, então isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Já Abel foi ofertar a Deus, então Deus atentou para a oferta de Abel. Não simplesmente para a oferta, mas era porque era a forma e o conteúdo. Era Abel e a oferta que estavam do agrado de Deus. Não era só a oferta, era Abel que estava no agrado de Deus. E se Abel estava no agrado de Deus, a oferta que ele iria ofertar justamente também estaria no agrado de Deus. Eis a questão de Deus ter se agradado. Porque Deus ele atenta para a atitude, Deus atenta para a seriedade, Deus atenta para verdadeiramente o sentido e toda a composição, como se acontece aquela situação. Em Eclesiastes 5:1, já repetindo novamente, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor e te inclina-te mais ouvido que oferecer sacrifícios de tolos. Não é porque está na casa de Deus e agora vai cultuar e Deus vai aceitar. Tem que se inclinar. Se inclinar aqui significa se prostrar, render-se a Deus. Reverenciar majestosamente aquele que é Rei do universo e de toda a terra. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. O culto deve ser solene porque não deve ser verdadeiramente ofertado este culto de maneira indigna, como Paulo disse aos Coríntios quando estava na ceia do Senhor. Quando está indigno, Paulo estava dizendo para ele, era porque eles não discerniam, ou seja, eles não estavam colocando importância no sentido do culto e estavam participando indignamente.
se esbanjando na comelância, na bebedice. Aí Paulo diz: não pense que vocês vão ser abençoados porque estão na casa de Deus, na igreja, mas com essa atitude errônea, esse sentido errôneo, não pense, mas vocês estão sendo culpados do corpo e do sangue do Senhor. Não pense que vocês estão sendo abençoados, vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês estão verdadeiramente na contramão do que Deus quer. Deus quer obediência, Deus quer santidade, Deus quer purificação na minha e na sua vida. Quando cultuamos a Deus, seja de maneira individual, como de maneira coletiva, seja de maneira seja de maneira congregação. Seja de maneira você, seja de maneira congregação. Deus, ele quer realmente essa solenidade, este sentido, não perdendo o seu significado. Então, por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. O culto não pode perder o seu sentido, seu significado. O culto a Deus, ele não pode perder o seu significado, o seu sentido. Por exemplo, o seu significado, o culto é de pregação. Como o culto é de pregação e não teve a pregação? Perdeu o significado do culto. Como o culto é de oração e perdeu a oração, não teve oração. Perdeu seu sentido, seu significado de culto. O culto é de doutrina, perdeu o significado daquele culto. Por quê? Porque foi destituído, foi afastado do seu significado. Através da forma como foi desenvolvido. Sem verdadeiramente o sentido ao qual realmente se requeria. Então, por isso, o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. O culto não pode ser realizado de qualquer jeito. Por qualquer pessoa. Por qualquer um. O culto é solene, deve ser solene. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, o sumo sacerdote. Levítico capítulo 10, versículo 1 e 2. Eles foram fazer o que não lhe competia fazer. Oferecer incenso. Cada um pegou seu incensário e entraram na tenda, entraram no tabernáculo e foram para oferecer. E a Bíblia diz, eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes ordenara a eles fazer aquilo. Deus não ordenou eles fazer aquilo, não mandou eles fazer aquilo. E eles foram. Ofereceram fogo estranho, diz a Bíblia, perante o Senhor, perante Deus. Oferta recusada por Deus, perante Deus. Aí a Bíblia diz que, pelo que Deus os consumiu. Ou seja, Deus os matou. Porque eles ofereceram fogo estranho perante Deus. Foram cultuar de qualquer jeito. Sem vida no altar. Sem vida purificada. Sem vida santa. Ofereceram fogo estranho. Eles estavam no pecado. E Deus não aceitou. Não tolerou. Então o culto deve ser solene, ou seja, Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, versículo 40, Paulo diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha o que Paulo diz, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Cultue a Deus decentemente e com ordem. Cultue a Deus verdadeiramente do jeito que Ele quer. Finaliza o comentarista dizendo, o culto precisa ter decoro.
decência e ordem. Por que isso? Porque o culto é para Deus. O culto não é para o homem, o ser humano. O culto é para Deus, então precisa ter no culto, o culto precisa ser solene, o culto precisa ser feito de maneira cuidadosa, criteriosa, rigorosa, como Deus realmente quer. Não por qualquer um, nem de qualquer jeito. Precisa ser como Deus estabeleceu. E como foi que Deus estabeleceu? Romanos 12:1, Paulo disse: como sacrifício vivo, como sacrifício santo, como sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 12:1 de Romanos. Então, culto precisa atender a este critério, seja coletivo em especial, como principalmente individual. Terceiro subtópico: o culto é santo. Por que todo este rigor? Porque o culto é santo. Por que o culto é santo? Porque Deus é santo e o culto que é feito para Ele deve ser também de maneira santificada, de maneira consagrada, de maneira criteriosa, de maneira cuidadosa, de maneira perfeita. Porque Deus ele não aceita. Deus ele não passa a mão por cima. Deus ele não adota afrouxamento nenhum. Então, dentro desse quesito que o culto é santo, então dessa forma não pode haver de forma alguma nada profano no culto por parte de quem verdadeiramente pratica e a vida daquele a quem está a oficiar. Então, dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto, nem da vida de quem o praticava. No Antigo Testamento era assim. O culto, aquela reunião deveria ser santa, não profana, não imunda. E aqueles que viriam para este culto, cultuar, deveriam ter uma vida também, uma vida realmente na linha, uma vida na presença de Deus, uma vida consagrada, entregue a Deus. Em Ezequiel 44:9, Deus, dentro desse rigor, Deus disse que nenhum estrangeiro, nenhum estranho entre no meu santuário, senão Israel, em especial os levitas, a qual Deus escolheu para serem os ministros do culto, em oferecer sacrifício, em ministrar o culto ao Senhor no Antigo Testamento. Em Isaías 1:13, Isaías disse, Deus dizendo que não suportava o ajuntamento do povo, mesmo o povo dele, mas esse ajuntamento Deus não suportava, porque era um ajuntamento mesmo do povo dele, mas era um ajuntamento, uma reunião solene, até mesmo uma festa, porém sem o agrado de Deus. Porque as vidas não estavam voltadas para Deus, consagradas para Deus, estava sendo de qualquer jeito, estava sendo profano. Amós capítulo 5, versículo 21. Olha o que Deus diz.
Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Deus dizendo para o povo dele que fazia festas com o nome de Deus, porém Deus dizia para eles, olha, aborreço, eu desprezo as vossas festas solenes. Elas não me dão nenhum prazer, mesmo vocês fazem, não me dão nenhum prazer. Mas por que isso? Porque não estava no critério de Deus. Faziam-se de qualquer jeito, usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus, terceiro mandamento, usando o nome do Senhor em vão. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Ainda nos dias atuais. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Mesmo que ofertem, até mesmo animais gordos, eu não vou atentar para essas ofertas. Olha o que Deus diz, versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Aí hoje em dia, é música por cima de música. Cantoria por cima de cantoria. Vamos ouvir só o instrumento. Vamos ouvir o cantor A. Eu quero ouvir aquele hino pelo cantor A. Por fulano cantando. Aquele hino que eu gosto. Chega a cantar aquele. Deus dizendo aqui que ele não ouviria. Ele não ouviria. Mesmo que dissesse que era para ele, mas ele não ouviria, nem atentaria, nem se agradaria, nem teria prazer nenhum, mesmo nas festas denominadas para Deus. Mesmo nas festas denominadas para Deus. Deus não aceitaria, não teria prazer nenhum. Então, assim como acontecia no Antigo Testamento, o limite entre o santo e o profano deve ser mantido. Não é porque aconteceu no Antigo Testamento e agora afrouxou. Continua, deve ser mantido. E Deus exige isso. Deus exige isso. Então, assim como no Antigo Testamento, o culto cristão também não deve ser profanado. Assim como aconteceu no Antigo Testamento, o rigor de Deus para com o culto a Ele, esse rigor também deve ser mantido. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 e 18, Paulo diz, vós vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha o que Paulo está dizendo. Quando vocês estão se reunindo, deveria ser para a glória de Deus, para o bem, para o melhor, mas está sendo para o pior. Porque vocês não estão considerando a casa que vocês estão, o templo, a igreja. Esse ajuntamento, a gente tem que aproveitar essa oportunidade para nos ajuntarmos e adorarmos a Deus em rendição total a Ele, em devoção, em adoração, em louvor, em ações de graça. Porém, vocês estão trazendo um sentido diferente. Vocês estão bloqueando e Deus não vai aceitar isso. Vocês estão desprezando a casa de Deus. Versículo 22, Paulo diz, olha, vós desprezais a casa de Deus. Você pensa que está em casa? Você pensa que está na rua? Você pensa que está numa praça? Você está na casa de Deus. Mas vós desprezais a casa de Deus. 11:22. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto. Então, tanto a conduta daquele que está cantando, pregando, tocando, dirigindo, liderando, etc., tanto a conduta dele como o seu modo de viver, ou seja, o seu testemunho, num culto se leva em conta. Se leva em conta isto. Mas hoje em dia, a porta que deve ser estreita está larga. Larga. Canta quem quer. É só pedir.
é só pedir. Canta quem quer. Prega quem quer, é só pedir. Hoje em dia tá frouxo o negócio. Mas Deus não afrouxou, não. Continua estreito, continua arrochado, continua rigoroso. Deus não afrouxou, não. Então, sendo o culto uma forma de serviço a Deus, sua prática requer reverência, ordem e santidade. O culto é para Deus? É um serviço a Deus? Então deve ser reverente, em ordem e em santidade. Não deve ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Porque não é para qualquer um, é para Deus. Tópico 2, o propósito do culto. Primeiro subtópico, glorificar a Deus. O propósito do culto é glorificar a Deus. Então, assim o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Deus perdoou nos pecados, livrou da cova, redimiu a nossa alma da condenação eterna. Deus nos coroou, nos premiou com ricas bênçãos celestiais, maravilhosas, paz, felicidades, vida eterna. Então, o culto é para glorificar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Então, nesse aspecto, nesse sentido, o culto é sempre cristocêntrico. Ou seja, para Cristo. O culto é sempre sobre Cristo, para Cristo, por Cristo. Romanos 11 e 36, se não me falha a memória, 33 ou 36, se não me falha a memória, Paulo diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória, hoje e eternamente. Amém. Então, nesse aspecto, o culto é sempre cristocêntrico, cristocêntrico, nunca antropocêntrico, ou seja, nunca para o homem, nunca para a criatura, nunca para o ser humano. Então o culto não pode ser antropocêntrico. O culto não pode ser para as mães, para os pais, para os namorados. O culto não pode ser para o pastor, o culto não pode ser para o homem. Para as crianças, o culto é para Deus. Mas o culto aqui não é para o homem, o culto aqui é para Deus. Olha só, o comentarista diz, se Deus não é celebrado, se Ele não é glorificado, então o culto perdeu seu real sentido, ou seja, não foi para Deus. Não foi para Deus. Então o culto é para... O propósito do culto é glorificar a Deus. E como é que se glorifica a Deus? É mostrando Deus. É dizendo o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus é. É dizendo o que Deus é capaz. É mostrando realmente a magnitude de Deus, a palavra de Deus. Mas muitas vezes é mostrando o que o homem é. O que eu sou assim, eu faço assim, eu fiz, por onde eu passei, Deus fez por... É deste jeito. O culto sempre deve ser cristocêntrico, nunca antropocêntrico, com o homem no centro. Nunca com o homem. É Cristo no centro. Focado em Cristo. Segundo subtópico, quando não se cultua a Deus. Quando não se cultua a Deus. O comentarista diz assim, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. É um assembleiano que está falando aqui, viu?
José Gonçalves. Há cultos que não cultuam a Deus, ou seja, que não é para Deus. Se não é para Deus, é para quem? É para o homem. Se não é para Deus, então é antropocêntrico. Antropocêntrico. O comentarista diz assim, ó, infelizmente, há muitas reuniões, cultos, envernizados para se parecerem com um culto, mas de fato não são. É verdade? É. Parecem com um culto, muitas das nossas reuniões, mas de fato não são. Concordo plenamente. Você concorda também? Você tem visto isto? Você tem sofrido com isso? Você tem verdadeiramente chorado por isso acontecer? Olha o que o comentarista diz. Parecem reuniões, essas reuniões nossas, assembleianas mesmo, parecem reuniões profanas, imundas, tanto na sua forma quanto na sua essência, sentido. Por quê? Ele diz aqui, ó, porque não buscam glorificar a Deus. Ou seja, porque não colocam Jesus no centro. Porque não focam em Jesus. É querendo agradar um ouvinte. É querendo agradar a um homem, elogiando um homem, é para elogiar a Deus. Glorificar a Deus é elogiar a Deus. Não se dirija ao homem. Se dirija a Deus, elogia a Deus. João Batista 3:30, se não me escapa da memória do Evangelho de João, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, importa que ele seja grande. Importa que ele seja glorificado. E não tem importância se eu diminuir, se ele for engrandecido, se ele for enaltecido, se ele for glorificado. Não tem importância se eu for desprezado, mas ele elogiado, não tem importância. Então o culto é cristocêntrico, é voltado para Deus. Então quando não se cultua a Deus, é quando não se busca glorificar a Ele. Terceiro subtópico, como propósito do culto. Primeiro propósito do culto, glorificar a Deus. Segundo propósito do culto é edificar a igreja. O segundo propósito do culto é edificar a igreja, ou seja, o povo. É edificar o povo. É realmente Deus falar ao povo. Deus falar à igreja. É Deus transmitir uma mensagem em especial para a igreja. Então, o segundo propósito do culto é edificar a igreja. Ou seja, é trazer edificação à igreja. Ou seja, isso está construindo a igreja? Isso está edificando a igreja? Isto está fundamentando a igreja? Está alicerçando a igreja? Está alimentando a igreja? Não. Então, isso não é o propósito do culto. Porque o propósito do culto é edificar a igreja. Calma aí, esse testemunho, a pessoa que está testemunhando, mas é uma testemunha de Cristo? Então, se não é, então esse testemunho não está edificando a igreja. Porque os irmãos que estão ouvindo ela, está apontando ela, está vendo a vida dela lá fora, conhece a vida dela lá fora, então ela não pode. Esse testemunho é inútil. É inútil. É de balde.
É trazer edificação. O propósito, segundo o propósito da igreja, do culto, é edificar a igreja, ou seja, trazer uma edificação à igreja. Então, na esfera do culto, no campo do culto, tudo deve buscar a edificação. No culto, tudo deve buscar a edificação. Então, no culto deve ter, Paulo, 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Faça-se tudo para a edificação. Não é para a escandalização, é para a edificação. Então, aquela pregação é para a edificação, aquele louvor é para a edificação. Não é para, no propósito do culto, não é matar o ouvinte, é dar vida ao ouvinte. Não é matar o pecador, é dar vida ao pecador. Não é desgarrar a ovelha, é atrair a ovelha, é cuidar da ovelha. Não é amaldiçoar o povo, é abençoar o povo. Então esse é o propósito, segundo o propósito do culto. O primeiro é glorificar a Deus, o segundo é edificar a igreja. Então o fato mais claro de um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja. Está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não está trazendo edificação à igreja. Ou seja, na igreja dos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, está se usando os dons, porém não está edificando a igreja. Então, o propósito do culto é edificar a igreja. Se não está com esse dom edificando a igreja, então esse dom não está em utilidade, não está realmente na vontade de Deus, está sendo usado de forma errônea, equivocada. Assim, aquele que falava língua na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Todos os demais dons deveriam seguir o critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Então, o segundo propósito do culto é edificar a igreja. Aos Efésios, Paulo, capítulo 4, versículo número 11 e 12, falando sobre este propósito, Paulo diz assim: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha o propósito. Querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é que pode edificar a igreja? Quem é que pode edificar a igreja? A palavra de Deus edifica a igreja. O ministério da igreja edifica a igreja. Porque Deus deu o ministério à igreja, os dons ministeriais, justamente para edificar a igreja. E Ele quer esta edificação. Está na palavra, versículo 13. Ele quer esta edificação. Então, o propósito do culto, tópico 2, glorificar a Deus. Segundo, edificar a igreja. Resumindo, embora o alvo do culto seja Deus e não o ser humano, um culto legitimamente cristocêntrico edifica a igreja. Então, embora o culto que a gente prestamos é para Deus, mas legitimamente de maneira cristocêntrica,
quem é edificado é a igreja, que é o corpo de Cristo. A liturgia do culto, tópico número 3 e último. A liturgia do culto. Primeiro subtópico, a exposição da Bíblia. A exposição da Bíblia. Então, os pentecostais julgam o mérito de todo o ensino, manifestações espirituais de conduta à luz da palavra de Deus, à luz da palavra objetiva e revelada de Deus, a Bíblia. Então, como um bom pentecostal, aquele que crê nos dons espirituais, que crê no batismo com o Espírito Santo, que é crente realmente pela palavra de Deus, então ele verdadeiramente ele julga, ele examina o mérito de todo o ensino. Ou seja, alguém está ensinando, ele está examinando. Ele está examinando aquele ensino. Um bom pentecostal faz isso. Ele está examinando aquele ensino. Manifestações espirituais. Está acontecendo uma manifestação espiritual. Ele está examinando pelas escrituras. Aquela manifestação espiritual, se é de Deus ou não. E a conduta à luz da palavra objetiva e revelada da palavra de Deus. Então, vejamos que essa conduta, essa exposição da palavra de Deus, traz toda essa questão em foco. Então, a liturgia do culto verdadeiramente traz aí a essa questão de que verdadeiramente é julgado, é examinado pelas Sagradas Escrituras. Então, primeiro subtópico, a liturgia do culto é a exposição da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus exposta. A palavra de Deus lida e falada, explicada. Então, a exposição da Bíblia equivale à leitura e à exposição da Bíblia. Ela deve ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Então, o que é a exposição da Bíblia? É verdadeiramente quando a Bíblia Sagrada, a leitura da Bíblia e a exposição dela ocupa o lugar de primazia, o lugar primeiro, o lugar prioritário, o lugar realmente em grande escala, em grande importância no culto. Um culto que a palavra de Deus ela não é primazia, a palavra de Deus ela não tem verdadeiramente a prioridade, essa liturgia está errada. Essa liturgia está verdadeiramente equivocada, está verdadeiramente fora do que Deus estabeleceu, porque a palavra de Deus ela é a prioridade no culto. A prioridade no culto não é os louvores, que hoje, misericórdia. Hoje, misericórdia. É louvorzão. E a palavra de Deus é 10 minutos, 15 minutos. Quando ainda é 10 ou 15 minutos a partir do pregador. Mas muitas vezes esse pregador, ainda 10 ou 15 minutos, ainda não é a pregação, não é a exposição da palavra de Deus. É conversas e etc. É desvio de sentido. Então, a liturgia do culto, primeiro é a exposição da Bíblia. Ela deve ter a exposição da Bíblia. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus é uma prioridade. Uma prioridade. Não é, hoje, dá 8h30, começa de 7, dá 8h30, 8h40 e pegue louvor, pegue músicas. Onde está a primazia da palavra de Deus? Ainda há quem diga que basta uma palavra, não precisa. Isso é balela. Isso é desculpa, isso é conversa fiada. A Bíblia não diz que basta uma palavra quando nós nos reunirmos. No Antigo Testamento, nós encontramos uma multidão, meio-dia, ouvindo a palavra de Deus.
No Novo Testamento, a gente podemos vermos virando pela noite a palavra de Deus em uma oportunidade sendo exposta. Então a exposição da Bíblia deve acontecer. Deve ter prioridade na liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja é responsável pela liturgia do culto. Deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Mas se o pastor não estiver atento, se não tiver essa responsabilidade, epa! A partir de agora é a palavra de Deus. A partir de agora parou. Não se canta mais. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus sem ser a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. Pregador? Está escalado? Pronto. Se está escalado, então tenha a palavra de Deus. Não venha com conversa fiada. Tenha a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, premedite na palavra de Deus, elabore sermão, texto, examine, estude, para que verdadeiramente faça a exposição da palavra de Deus e verdadeiramente traga edificação à igreja. Segundo subtópico, adoração entusiástica. Adoração entusiástica é quando verdadeiramente o cristão cheio do Espírito Santo está ali para adorar, está ali para cultuar de maneira santa, de maneira em sacrifício vivo e agradável a Deus. Cheio do Espírito Santo, de maneira entusiástica, segundo o subtópico, uma adoração entusiástica é que aquele cristão, aqueles cristãos estão ali cheios de Deus e agora de maneira entusiástica, ou seja, alegre, motivada, fervorosa, dinamizada, energizada por Deus, pelo Espírito Santo, cheio, e através da palavra que traz edificação, então traz um cenário, traz um clima de verdadeiramente um Pentecoste, como a gente falamos, né? Quando a gente tratamos Pentecoste, tratamos de barulho, tratamos de glória a Deus e aleluia, e isso deve haver. Então a maneira de adoração entusiástica é o cristão cheio do Espírito Santo. É o cristão cheio de Deus. Então, ele cheio de Deus, então ele vai ter esse entusiasmo. Ele vai ter esta inspiração. Ele vai ter este dinamismo. Ele vai ter essa manifestação de verdadeiramente adorar, se prostrar diante de Deus. Porque um cristão entusiástico, adorando de maneira entusiástica, você não vai encontrar ele oferecendo sacrifício de tolo em um culto, como Eclesiastes de Salomão, versículo 1, está escrito, oferecendo sacrifício de tolo porque não se inclina para ouvir. Um cristão adorando de maneira entusiástica, você não vai encontrar ele conversando em pleno culto. Não vai encontrar. Não vai encontrar. Mas por quê? Porque o ambiente ali é de respeito à majestade de Deus que está entronizada, que está sintonizada ali entre nós. Mateus 18 e 20, Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome,
aí eu estou no meio deles. Terceiro subtópico e último. O lugar da adoração no culto pentecostal. O lugar da adoração no culto pentecostal é que todos os que estão ali no culto se derramam o coração perante Deus em oração e em louvor, em uma adoração entusiástica, em uma adoração quebrantada, sincera, em uma adoração verdadeiramente agradável a Deus. Então, no lugar de adoração, vai ter esse derramar. Vai ter esse derramar de todos. Não é de um, é de todos. Principalmente o exemplo dos fiéis. Os exemplos dos fiéis. O ministério para com a nave. Todos derramam o coração, ou seja, estão ali reverentes, estão ali prestando continência ao majestoso Deus. Não vai haver conversa, não vai haver WhatsApp. Tem pessoas que abrindo celular isso não é o lugar da adoração no culto pentecostal. Enfim, o culto pentecostal segue um modelo de liturgia neotestamentária, com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Qual é a liturgia? É a expressão fervorosa de adoração e principalmente a primazia à palavra de Deus. A prioridade à palavra de Deus. É aquela adoração, a expressão fervorosa de adoração e principalmente a primazia ao ensino da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Então, o culto cristão, ele é um culto, o culto da igreja cristã é um culto verdadeiramente aonde Deus é glorificado, aonde Deus verdadeiramente edifica a igreja, é onde Deus verdadeiramente é adorado com serviços prestados por pessoas que entregaram suas vidas a Ele e vivem uma vida consagrada a Ele. Esse culto é feito de maneira solene, de maneira respeitosa. Esse culto é feito em plena santidade ao Deus que é santo. Esse culto tem a primazia da exposição da palavra de Deus, tem uma adoração entusiástica e realmente é uma maravilha. Deus quer isto. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus. Todas as quartas-feiras, na nossa Assembleia de Deus, em Serra Pelada, às 19 horas, temos essa aula bíblica e você é o nosso convidado especial. Participe, anuncie e seja abençoado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.